das coisas mais interessantes que anda acontecendo nos Estados Unidos é as curas que eles fazem com cristais. Geralmente os cristais são do Brasil. E através dos cristais, eles acreditam nos cristais como um condensador de energia. Eles magnetizam os cristais e usam para a cura. E eu trouxe para vocês esta sensitiva extraordinária que trabalha em Los Angeles. Essa médium americana, Ebadish, cura doenças e bloqueios de energias usando cristais de diferentes cores e um pêndulo com a cooperação da paciente, que precisa visualizar certas cores para iniciar a movimentação dessas energias pelo seu corpo. A médium coloca cristais de diferentes cores nos chakras e, com o pêndulo, localiza os que estão bloqueados. O impedimento é então retirado através da energia que ela mesma produz pela concentração e através das suas mãos que percorrem o corpo da paciente. Quando a respiração é usada, ela recomenda que a paciente respire pelo nariz e, ao inspirar, deixe que seu estômago se encha de ar. Ao expirar, a paciente deve visualizar a figura de um 8. Antes disso, contudo, a paciente deve também visualizar uma pepita de ouro que penetra e percorre pelo seu cérebro, descendo depois pela garganta e alojando-se no coração. Segundo Ebadish, o coração é semelhante a um quarto vazio com uma porta dupla. O chão é de terra e ao fundo há um altar com uma única vela acesa. A paciente então se desdobra e, por um curto espaço de tempo, observa-se a si mesmo. Descreve a roupa com que está vestida, a cor de seu cabelo. E de joelhos ante o altar, ela aguarda a mensagem que lhe vai ser dada. Uma das revelações feitas pela médium Ebadish é que a paciente praticara curas em outra vida e fará isso agora que as suas energias estão cursando livremente. Também dará mensagens. Todos os seres humanos têm percepções extrasensoriais, em clarividência, na retrocognição, na cognição e na pré-cognição, em telepatia. Como todas as pessoas também têm mediunidade. Variam de pessoa para pessoa os índices. Porque assim como você que está aí diante da câmera de televisão, possivelmente vê como eu vejo. Mas evidentemente nós não vemos com a mesma acuidade. Entre os seres humanos varia a capacidade, o grau de audição, de visão, de paladar, de olfato, de tato. Variam os índices. Assim também na percepção extrasensorial. Variam os percentuais. E assim também na mediunidade. Todas as pessoas têm influências mediúnicas, têm a capacidade de ter algum relacionamento com o mundo espiritual. Uns mais, outros menos. Aqueles que têm mais, se não conhecem o fenômeno, se não sabem discipliná-lo e utilizá-lo, poderão às vezes ter determinados distúrbios. Esse filme nós trouxemos da União Soviética. Ele, algumas pessoas aqui no Brasil, já possuem cópias dele. Mas é um filme muito interessante, porque mostra a exteriorização da psicocinesia, a exteriorização de energia, que também todas as pessoas têm esse poder. Uns têm mais, outros têm menos. Porque ser humano varia sempre esses índices, esses percentuais. E vocês verificaram coisas interessantes, que diferentemente de Uri Geller, ela, que fica dentro da União Soviética, porque na Rússia eles não deixam esses seus grandes sensitivos, esses seus grandes agentes, saírem dando espetáculo a troco de dinheiro. Não, lá não. Lá eles são geralmente observados pelo próprio governo, pela ciência soviética, por isso eles avançam tanto. Pois bem, vocês verificaram que enquanto Uri Geller apenas movia para um lado e para outro o ponteiro da bússola, não, ela faz o ponteiro girar para um lado e girar para o outro. E também quando ela balança a cabeça. E mais, vocês vão verificar que ela com as mãos consegue atrair na direção dela tudo que está em cima da mesa, inclusive a bússola. Vem a bússola com o ponteiro, com a correia, vem tudo. E mais do que isso, vocês verificam que ela move objetos que estão dentro de uma proteção de vidro. É uma mulher extraordinária. Ela vive na cidade de Leningrado, nas margens do rio Neva. Nós tivemos a oportunidade de estar com ela. É uma mulher realmente fabulosa. Ela irradia uma energia tão estranha que qualquer pessoa na presença dela se sente bem. E o pesquisador que está com ela é o Dr. Eduardo Naumov, um grande pesquisador desse campo dentro da União Soviética. Portanto,
esse filme da Nina Kulagina, ele é interessante para nós. Porque, embora nós não tenhamos tanta energia quanto ela, nós temos energias também. E essas energias podem fazer muita coisa que às vezes é catalogada como milagre, mas que na realidade é apenas a utilização das nossas energias no sentido construtivo. E a mediunidade, professor? Quantas e quantas vezes o indivíduo vê pela vidência, ele vê uma pessoa que já viveu fisicamente, que agora não está vivendo mais. E não se diga que a vidência é uma fantasia, não. Porque foi pela vidência que se pôde, hoje em dia, perceber que a acupuntura é um fato. Porque os primeiros mapeamentos dos meridianos de força do corpo humano foram feitos em épocas imemoriais, antes do Cristo andar aqui no chão do planeta. E todos esses traçados, todas essas linhas, feitas pela vidência. Pois bem, hoje em dia, através do sistema de galvanometria e outros processos, se pode determinar com precisão por onde passam essas linhas. E para espanto geral, o mapeamento feito pela vidência e o mapeamento feito pelos modernos aparelhos de eletrônica parece um xerox do outro. Portanto, a vidência não é uma fantasia. E é essa mesma vidência que vai mostrando que o ser humano sobrevive. Um fenômeno mediúnico. Mas o fenômeno mediúnico tem outras características, os fenômenos de materialização. Agora, os mais perigosos, nós dizemos, e também os mais bonitos, são os fenômenos de obsessão, de possessão, de influenciação, a psicofonia, a psicografia. Nós vemos, por exemplo, um médium como Chico Xavier, que está aproximadamente com 300 obras escritas, ele que teve uma instrução primária, ele que escreve em inglês de trás para diante, ele que é um indivíduo que dedicou toda a sua vida a essa missão. Mas o fenômeno mediúnico não se circunscreve apenas a testemunhos assim particulares, como do Arigó, como do Tônia Paoa, como do Gasparetto, como do Divaldo Franco. Isso para falar aqui do Brasil, porque existem o Case nos Estados Unidos, existem os mais antigos, que nem vale aqui nomear, porque a lista seria infinita. Nós poderíamos dizer que o fenômeno mediúnico hoje em dia se caracteriza também pela possibilidade de fazer esses exames eletroencefalográficos em determinadas disritmias de pontos não específicos e de características variadas. Veja o caso do Chico Xavier, por exemplo, que durante o transe, ele tem uma disritmia característica de grande mal e de epilepsia, mas o Chico nunca teve um ataque epilético. E possivelmente, isso não quer dizer que todos os epiléticos sejam médiums, mas há muito epilético aí que realmente é médium. E normalmente durante os transes mediúnicos, conforme o transe, é possível que se fizesse um exame nessa hora, que aparecesse a disritmia característica, inclusive de epilepsia. Há outras formas mais brandas de disritmia. Aliás, a medicina já disse que disritmia não é doença, e realmente não é. É preciso ter até cautela quando o indivíduo, por causa de disritmia, fica tomando remédio, que às vezes pode prejudicar o organismo da pessoa. Mas nós verificamos que o fenômeno mediúnico é um fenômeno autêntico pela presença que às vezes nós temos dentro de presídios, quando o indivíduo às vezes diz assim, quando eu dei por mim já tinha feito. Quantos e quantos sonhos, em que aparecem às vezes familiares, parentes avisando certas coisas e depois se realizam. O fenômeno mediúnico, ele está nas páginas de história. Quem conhece, por exemplo, a história de Joana d'Arc, uma extraordinária história, uma garota que viveu até os 19 anos e que salvou a França. E para não se dizer que ela era uma bruxa, que ela era uma desequilibrada, nós lembraríamos que na sua bandeira estava escrita de um lado, da parte de Deus, e do outro lado, Jesus e Maria. Mas foi ela que levantou o cerco da cidade de Orleans. Foi ela que colocou a coroa na cabeça do Delfim Carlos VII e o fez rei de França. Foi ela que descobriu a espada de Santa Catarina na cidade de Valcouleres. Foi ela, aquela extraordinária mulher que realmente salvou a França, que deu personalidade à França. Fenômeno mediúnico. Mas há fenômenos mediúnicos na história de Sócrates, há fenômenos na história de Pausânias, na história de Calígula, uma série de fatos que, evidentemente, para detalhar, eu quase que levaria a noite inteira falando aqui. O fenômeno mediúnico é um fato e é bom para nós. É muito bom que nós saibamos que nossos entes queridos continuam vivendo, estão à nossa espera. E que, evidentemente, depois, para se melhorarem, para depois poderem evoluir, voltarão outra vez.
E vida após vida, eles irão ganhando condições de um dia chegarem a uma posição de não precisarem voltar mais aqui para viverem possivelmente na comunidade dos justos. Paz para vocês.